queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui hoje no canal com uma delícia, um presente para vocês. Você já sabe que aqui a gente fala de aulas de língua portuguesa, dicas de leitura, aulas de literatura brasileira, exercícios corrigidos, dicas para o Enem, jogos pedagógicos e um monte de coisa. Mas hoje a dica de leitura é este presente maravilhoso, gente. Vou passar todos os dados para vocês. O livro se chama Niquete. A maravilhosa autora é a Paulina Chiziane e o livro é da Companhia das Letras, Companhia do Bolso. Este livro foi publicado em 2002 e ganhou em 2021 o Prêmio Camões. Convido você a dar um passeio por essas informações aqui e você vai se apaixonar como eu me apaixonei. Mas nada substitui a leitura do livro. Importantíssimo dizer. Então vamos começar a conhecer um pouquinho sobre esta maravilha. Primeiro, precisamos saber que se trata de literatura africana. A história narrativa, ela vai se passar em Moçambique. Moçambique é um país da África, que fica lá no sul da África. Ele não fica viradinho aqui para o Brasil, não. Ele fica viradinho para o outro lado, de frente para a ilha de Madagascar, e é banhado ali pelo Oceano Índico. Foi colônia de Portugal. Por isso, lá se fala a língua portuguesa, além de vários outros dialetos. E é preciso que a gente logo no comecinho entenda que se trata de um país muito sacrificado por guerras. Nós tivemos entre 1964 e 1975 a Guerra da Independência. Como aqui no Brasil, né? O Brasil ficou independente de Portugal, lá eles levaram esse tempo todo também para ficarem independentes de Portugal. Isso vai acontecer em 75, mas em 77 começa o conflito da Guerra Civil, de 77 até 1992, país que sofreu bastante com a Guerra Civil. E é claro, como em qualquer guerra, sofrem mais ainda aqueles que são menos favorecidos. Por que eu estou falando isso? Porque logo no primeiro capítulo do livro, nós vamos ver uma referência a esses conflitos. É uma população muito castigada pela guerra. Então nós vamos encontrar a personagem principal, a narradora, que vamos chamar de Rami, porque é assim que ela se apresenta no livro. O nome dela é Rosa Maria, e ela escuta um barulho, um estrondo muito assustador e sai de casa desesperada, pensando que é uma bomba. É uma bomba, conflito novamente, outra guerra, e está muito perturbada. Só que quando ela chega à frente da sua casa, ela descobre que não se trata de uma bomba. É o seu filho, mais novo, caçula, que quebrou o vidro de um carro. E está uma confusão danada e ela começa a argumentar com o dono do carro. As vizinhas saem, algumas para ajudar, algumas para bisbilhotar, e começa aquela confusão toda e ela faz o seu lamento. Não está o marido ali para ajudá-la, para enfrentar aquela situação ao lado dela, porque o homem discute e ela, sendo mulher, está numa situação desfavorecida. E as mulheres que estão à sua volta afirmam a mesma coisa, que os homens nunca estão, que os maridos não estão, que os maridos são ausentes. E aí a gente vê a primeira referência a esse lamento de Rami. Cadê o marido? Quem é esse marido? O marido é outro personagem,
o Tony e ele tem um alto cargo na sociedade. Onde eles vivem? Eles vivem em Maputo. Maputo é a capital de Moçambique, que fica no sul. E o Tony, que é o marido da Rami, ele tem um alto cargo, ele é chefe de polícia. Ele é uma pessoa muito respeitada na sociedade. E por causa desse trabalho, segundo ele alega, ele está muito ausente. Então é assim que começa a narrativa dessa história maravilhosa sobre a qual nós vamos falar aqui um pouquinho. O livro, ele tem 43 capítulos. São capítulos curtos que você lê rapidinho. E as histórias, elas têm muitas reviravoltas. Em cada capítulo aparece uma novidade. Então é uma narrativa muito dinâmica que prende a sua atenção. Tudo vai acontecer em Maputo, né? A trama principal ali na capital de Moçambique. E o tempo é o tempo contemporâneo à publicação do livro mesmo, que aconteceu em 2002. A personagem principal, a narradora, é a Rami, o nome dela é Rosa Maria, e ela vai contar de maneira lírica, de maneira poética, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas descobertas, os seus dissabores, as suas conquistas, as suas vitórias. Essas todas são situações pelas quais passa a mulher moçambicana, numa sociedade absolutamente desigual, patriarcal, machista, em que a mulher poucos direitos tem. Mas por que, Cristina, que o livro se chama Niket? É o nome de alguma personagem? Não, gente, não é nome de uma personagem, é nome de uma dança. Claro, vamos falar de África, vamos falar de cultura, vamos falar de dança e de música. Niket é a dança do amor. É como se fosse um ritual, é uma dança sedutora, em que a mulher vai encantar e vai se encantar. Então, Niket é a dança do amor. Vamos conhecer mais um pouquinho das personagens? Depois daquela situação inicial em que a Rami sai à rua com medo da bomba e vai ver que não é nada disso, é o seu filho, resolve aquela situação e naquele momento ela percebe que o marido está ausente há muitos dias e que ele está muito ausente, que alguma coisa deve estar acontecendo. E escuta uns comentários das mulheres que deve ser outra mulher. E ela começa a pensar, Será que o Tony tem outra mulher? Eu sou casada com ele, será que ele tem outra mulher? E é assim que ela descobre a traição do marido. É assim que ela descobre que o marido tem uma outra mulher que se chama Julieta. E ela vai atrás da Julieta. Não tem tempo ruim com Rami. Vai atrás da Julieta, chega a pé, porque é perto, vai atrás da Julieta e tira satisfações com ela e as duas brigam. Brigam, gente. Brigam de soco, pontapé, uma rasga a roupa da outra e a situação é bem complicada. Depois que tudo se acalma, a Julieta acaba até emprestando uma roupa para Rami. Elas começam a conversar e percebem que Tony também não está lá. Se ele não está com a esposa, que é a Rami, se ele não está com a Julieta, Rami acha que é a amante. Onde ele está, afinal? E ela descobre que a Julieta está passando pelos mesmos dissabores que ela, Rami. Então, onde é que está Tony? Vamos andando na narrativa, vamos perceber que a Rami vai passar por vários momentos de sofrimento, de dor, porque se o meu marido não está na minha casa, a culpa é minha. Fui eu que não o satisfiz. Fui eu que deixei a desejar. E aí a gente começa a conhecer uma cultura em que a mulher é muito subserviente. Para vocês terem uma ideia, na hora de servir a refeição para o esposo, a mulher o faz de joelhos. Quando o marido chega à casa depois do trabalho, é a mulher que tira os seus sapatos e massageia os seus pés, além de cuidar de todas as tarefas domésticas.
a Rami começa a passar por momentos de muita angústia, de muito sofrimento. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado que o meu marido precisou procurar fora, o que ele não encontrou dentro de casa? Ela tem várias conversas com o espelho e essas cenas são muito interessantes. Acontecem no início do livro, no meio do livro e no fim do livro. E as conversas, elas vão evoluindo. Ela acaba se descobrindo mais nessas conversas com o espelho. E o espelho na literatura brasileira e na literatura mundial é um tema recorrente, né, gente? Nós temos o espelho no Brasil em Clarice, Macabeia, A Hora da Estrela. Temos o espelho em Machado de Assis, Conto o Espelho. Temos o espelho em Guimarães Rosa, Conto o Espelho. Temos o espelho na deliciosa narrativa da Disney, né? A Branca de Neve. Espelho, espelho meu, há alguém mais bela do que eu? E essas conversas com o espelho fazem com que nós, leitores, acompanhemos o sofrimento e a evolução, a autodescoberta de Rami. A narrativa vai andando mais um pouco e ela descobre, Rami, que além da Julieta, ainda tem uma outra mulher, que é a Luísa. Vai até a casa da Luísa, tirar as satisfações, descobrir qual é a real problemática que ela está vivendo. Com a Luísa, gente, não é diferente. Tem briga, tem discussão, tem soco, tem pontapé e a coisa fica tão feia que as duas são presas porque elas estão perturbando a ordem. Imagina Rami e Luísa na cadeia. Quando elas estão lá e muito alteradas e reclamando muito, Rami se lembra de que ela é a esposa do chefe de polícia, Tony. E aí ela dá, vamos dizer assim, uma carteirada. Eu preciso ser libertada porque o meu marido é o chefe de polícia. Na mesma hora, os policiais vão averiguar aquela situação, constatam a veracidade e Rami é libertada. Quando ela está saindo, ela olha para trás, vê que está detida lá a Luísa e diz para o policial assim, ela também tem que ser libertada, porque ela também é esposa de Tony. Nesse momento da narrativa, gente, a Rami ela já se deu conta de que o Tony é um polígamo. Ele é um polígamo. E a poligamia em Moçambique é algo cultural, muito diferente no sul e no norte. E aí a gente tem que falar um pouquinho. O livro, ele aborda essas diferenças culturais, essas diferenças sociais que existem entre o norte do país e o sul do país. Vocês já sabem que a trama vai se passar no sul do país. E a Rami, ela não aceita essa poligamia, mas ela acaba de constatar que o marido dela é um polígamo. Quando as duas são libertadas, começa novamente a conversa de Rami com a Luísa e ela percebe que a Luísa está passando pelos mesmos problemas que ela. Todas elas têm filhos com o Tony e o Tony está ausente. O Tony está deixando a desejar nessas relações conjugais. Está deixando os filhos também sem atenção. E ela percebe que a Luísa está passando pela mesma situação que ela. A narrativa adianta mais um pouco e vamos descobrir que existe uma quarta mulher, que é a Sally. E aí você já está pensando, mas como que o Tony dá conta de 4 mulheres? Nós nos surpreendemos quando descobrimos a quinta, que é a Mauá. Nesse momento a gente já sabe que se trata de um hexágono amoroso, né? O Tony, chefe de polícia, marido, vamos dizer assim, de Rami, Julieta, Luísa, Sally e Mauá. Rami, a primeira esposa, aquela com quem ele se casou, a rainha mãe, a primeira dama. Julieta, a segunda dama, enganada. Luísa, a terceira dama, a desejada.
Sali, a quarta dama, a apetecida. Mauá, a quinta esposa, a caçulinha, a amada. E a situação ela vai ficar muito complicada. Porque a Rami ela passa por momentos de extremo sofrimento. De culpa, de tristeza, de abandono, de revolta, por estar ali sem o esposo e por ainda ter descoberto que o seu marido tem mais 4 esposas. Isso não vai ficar assim. A Rami, ela vai numa atitude vanguardista, né, de proatividade, ela vai unir essas mulheres todas. Vai aparecer aí um sentimento muito forte no livro, que é o de sororidade. Já ouviu essa palavra? Sororidade. Vem de soror, irmã. É aquele sentimento que une mulheres em situações desafiadoras. Então, a sororidade é que vai unir essas 5 mulheres. A Rami vai chamar todas à sua casa, vai conversar com todas, vai saber de tudo o que está acontecendo, apesar de humilhada, sofrida, por saber que são esposas do seu marido. E no aniversário de 50 anos de Tony é 10 anos mais velho que Rami, ela simplesmente convida todas elas. As esposas, os filhos, já estão os parentes de Tony, e Tony fica absolutamente perplexo com a ousadia dessa primeira dama dele, que teve a coragem de convidar todas para o seu aniversário. A situação é bem complicada e você precisa ler porque o capítulo é fantástico. E ele fica sabendo que agora todas as mulheres conhecem a sua realidade de polígamo. Então nós temos a sororidade, a união e a amizade dessas mulheres. Mas não fiquem pensando que é tudo muito bom, cheio de beijinhos e abraços. Porque na verdade elas estão dividindo o mesmo homem. E quem é casada com ele é a Rami. Só que vai acontecer sim um sentimento de identidade entre elas, porque elas estão passando pela mesma dificuldade num país em que nenhum direito é dado à mulher. Existe um episódio lá no comecinho do livro que fala da moela da galinha. Gente, é só pra gente ter uma ideia. Quando a mulher cozinha a galinha para o homem, a moela tem que ser do homem, porque é uma parte especial. Ai dela se alimentar daquela parte privilegiada, porque o que é melhor é destinado ao homem. Ela vai contar até a história da tia que morreu porque não deu a moela ao esposo. Mas aí você precisa ler para saber. A história vai continuando. A gente passa pelo aniversário do Tony, que você precisa ler, fantástico capítulo. A Rami, ela começa a organizar essas esposas. Ela propõe até uma escala conjugal. Cada semana, o Tony fica com uma esposa, para que nenhuma delas fique abandonada, para que nenhuma delas fique esquecida nem privilegiada. Só que como existe uma situação de escassez, né, de muita pobreza, ela faz mais, ela organiza melhor. O lobolo precisa ser direito de todas elas, como se fosse um dote. E mais ainda, a Rami empresta dinheiro a cada uma das esposas para que elas comecem os seus próprios negócios, para que não fiquem dependendo financeiramente de Tony. E é impressionante o empreendedorismo dessas mulheres. A Julieta, ela vai comprar bebida em grandes galões, vai colocar em quantidades menores e vai vender. E aí existe o comentário, como aqueles homens consomem álcool? A Luísa, ela vai abrir uma loja de roupas. No início, roupas usadas. Depois até a Rami vai trabalhar com Luísa na loja de roupas. A Sali compra grandes sacos de cereais, coloca porções menores e vende.
A Mauá cuida do cabelo e da maquiagem. E assim elas começam a ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, ganham uma independência financeira, uma maneira de sobreviver num país em que muitas vezes a única maneira de sobreviver era ter um marido, mesmo que não fosse como primeira esposa. Elas vão se erguendo, elas vão adquirindo uma identidade. Os problemas continuam acontecendo. O sofrimento de Rami continua acontecendo. Até que chega a trágica notícia de que Tony morreu. Tony morreu atropelado. Rami olha o corpo e diz: não é meu marido. Não é meu marido. Alguém dá atenção à voz de uma mulher? Ninguém. A própria família do Tony reconhece o cadáver e diz que Tony morreu. E a Rami afirma: eu não estou viúva, ele não morreu, porque o corpo que eu vi não tem uma cicatriz na nuca de uma garrafada que eu mesma dei nele. Não é o meu marido. Ninguém lhe dá atenção. E a cena, gente, que vai acontecer em seguida é cruel. A família de Tony entra na casa de Rami e tira tudo. Tira tudo. Os móveis, os utensílios, os pertences, porque Rami, por ser viúva, não tem mais direito a nada. Os 5 filhos de Rami dormem no chão, porque nem cama a família do Tony deixa lá. São situações assustadoras de desrespeito à mulher. Após a morte de Tony, a Rami é tingada. E aí, como existem várias palavras, né, de dialetos, falei isso para vocês no início, aqui no finalzinho do livro tem um glossário e você consegue acompanhar essas informações. O que é isso? O que é a cutinga? A mulher viúva não tem direito a nada, porque ela perdeu o esposo. Então agora ela é propriedade de alguém da família do morto. Um irmão de Tony tem agora o direito sobre a sua esposa. Direito conjugal, direito sexual. Olha que absurdo, gente. E a Rami, ela é preparada para que ela passe a pertencer ao Levi. E assim existe uma noite de relação sexual. A Rami, ela já havia tido outra experiência com o Vitor, né? E agora com o Levi. E ela diz que naquele período de ausência, escassez, falta de amor e falta de atenção, foi até bom. Mas não deixa de ser uma cena muito cruel. A história vai passando e nós temos o retorno de Tony. Ué, mas ele não morreu? Não, ele não morreu. Ninguém disse nada? Sim, a Rami disse o tempo todo. Alguém lhe deu ouvidos? Ninguém. Quando ele chega, ele fica indignado, porque ele descobre que a Rami foi tingada. Ou seja, ela havia passado a noite anterior com o seu irmão Levi. E ele se revolta. Você não disse que eu estava vivo? Ela responde, disse. Alguém me deu atenção? Ninguém. E onde estava Tony, gente, esse tempo todo? Onde que ele estava? Em Paris. Sabe com quem? Com outra mulher. Descansando, se divertindo. Outra mulher? Pois é, gente. Além das 5 esposas, nós ainda conhecemos Eva, que é a pessoa que o ajuda a fazer a viagem para Paris, e ele diz que é só amiga. A Gabi é a mulher com quem ele esteve em Paris esse tempo todo, que ele também diz que é só amiga. E esse retorno de Tony, ele vai voltar arrependido, ele vai pedir perdão, ele vai dizer para a Rami que agora ele vai ser só dela, vai dar atenção a ela. A Rami nem acredita. E fica sabendo nesse meio tempo que a Lu vai se casar, a Luísa. E o Tony fica muito indignado. Quem é que ajuda, dá força, apoio a Luísa para ela se casar com o Vitor? A Rami. Como forma de gratidão, a Luísa diz até que o Vitor pode ficar com a Rami, que ela pode ser a segunda esposa dele. Porque dentro daquela sociedade, a primeira esposa tem
obrigações e deveres, e as demais são destinadas ao prazer. A história já vai chegando ao fim, quando as mulheres começam a dizer que o Tony está muito ausente, mas quando ele aparece, elas também já não têm muito tempo para ele, porque são mulheres empreendedoras, estão cuidando dos filhos e dos seus próprios negócios, até que elas têm uma ideia: Tony precisa de uma nova esposa. Nós não temos mais tempo de servir comida de joelhos para ele, de massagear os seus pés a cada vez que ele chega, e nós estamos mais preocupadas com os nossos negócios. Vamos arrumar uma nova esposa para Tony. E assim acontece. Descobrem Saluá, fazem a proposta a ela, uma menina nova, linda, precisando, se manter, e ela aceita, mas quem não aceita é o Tony. Ele diz que quem escolhe as esposas dele é ele. Rejeita a Saluá, e a gente já está chegando ao fim do livro, em que ele vai se declarar para Rami, vai dizer que errou, que está arrependido, que vai se dedicar exclusivamente a ela, e ela não vai aceitar as suas desculpas. Em mais uma conversa com o espelho, ela já se encontrou como uma mulher com dores, sofrimentos, vitórias, conquistas e direitos. Então ela diz que ela não quer viver aquela situação. E acontece um abraço final. Quando o Tony abraça a Rami, ele descobre nada mais, nada menos que o seu ventre está volumoso. Ou seja, Rami está grávida. E ele fica indignado, porque o filho não pode ser dele, ele estava ausente, ele estava em Paris. E Rami diz: o filho é de Levi. E aí nós temos o final da narrativa. Gente, vocês precisam ler Niket. Que narrativa apaixonante. Todos os sabores e dissabores, os altos e baixos pelos quais passam a Rami. A Rami, ela chega a procurar mandingas, feitiços, crendices para prender o seu homem como se ela tivesse feito algo de errado. As situações pelas quais ela passa de humilhação, tanto por parte do marido quanto por parte da família do marido, são assustadoras. E vale aqui a reflexão. Estamos tratando de uma narrativa que foi publicada em 2002. Então, muito obrigada a Paulina Chiziane, que nos brindou com esta maravilha. Agora, vai correndo ler o livro, que a dica é muito boa. Um beijo e até a próxima!